Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente. E vamos começar assim. Quantas vezes você já se perguntou por que eu fiz isso? A psicanálise mostra que a nossa mente cria mecanismos de defesa, e isso seria para nos proteger de dores, certo? Mas será que essas defesas estão nos ajudando ou já estão nos limitando? E hoje, o nosso convidado especial é Henri Dávila, psicanalista, experiente com mais de 1.000 alunos formados, vai mergulhar nesse tema, o mecanismo de defesa do ego, na visão da psicanálise. Se você busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal ou prática clínica, essa conversa vai abrir sua mente e trazer reflexões profundas. Prepare-se para uma aula de descobertas e insights transformadores. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e seguir a comunidade praticadamente. Henri Dávila, agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo isso, né? Para quem está assistindo agora, é boa noite. Então, meu nome é RW, já é acho que quarta, quinta, não sei, né? A aula que eu vim aqui dar convite do Praticadamente. Sempre muito feliz, gosto muito de estar aqui com vocês. E como eu não tinha até agora vindo falar de um assunto especificamente da psicanálise, que eu escolhi esse tema, porque apesar de ser psicanalítico, né, é um tema que serve para todo mundo, né? Muita gente pensa que os conteúdos da psicanálise vão servir só para quem é estudante da área de psicologia, mas a psicanálise vai estudar a mente do ser humano. Então, se você é um ser humano, você vai ter benefício com esse aprendizado. Então, não se preocupe. E, inclusive, se você não me conhece, geralmente as pessoas gostam das aulas que eu dou justamente pela facilidade que eu ensino, né? Pelo jeito didático, assim, sem ser para necessariamente uma turma acadêmica ou algo do tipo. E isso é independente do lugar, tá? Mesmo quando eu dava aula em pós-graduação, a linguagem é a mesma. Então, se você tiver alguma dúvida, assim, pode sempre perguntar, fique tranquilo, que o dia hoje é para autoconhecimento, para identificação. E um adendo aí também, para quem está assistindo, lembre-se de ser extremamente sincero com você mesmo, porque os mecanismos de defesa que a gente vai dizer aqui, muitas das vezes a gente usa e a gente não quer assumir que usa, porque não assumir já é outro mecanismo de defesa que é negação. Então, fica de olho, porque não tem problema nenhum se você falar, gente, mas eu faço todos todo dia. Acontece. Eu faço muito esse aqui, eu faço muito esse aqui. Isso é legal, essa troca é legal. Pensando em se desenvolver como ser humano, você tem que assumir, tem que falar a verdade. Então, não importa o que vai parecer que, nossa, mas se eu falar que eu me identifico com todos, vou parecer uma pessoa surtada aqui. Não, gente, isso aqui é natural, acontece com todo mundo. A questão é que, se você tornar consciente, você tem o poder de alterar isso, de mudar. E se você não tornar consciente, vai continuar governando você. Tá? Então, a única maneira de melhorar é se você tornar isso consciente, tirar do campo do inconsciente e trazer para o consciente. Muitos pacientes falam que ficam bravos comigo depois de aprender sobre mecanismo de defesa, porque eu tiro deles a desculpa que eles tinham de fazer tal coisa. Porque antes eles tinham a desculpa de que eu fazia isso porque era inconsciente. Agora não é mais. Agora você descobriu por que faz. Então agora você tem o poder de mudar. Então pense nessa aula assim como se fosse uma questão de identificação. Se você é terapeuta, psicanalista, enfim, pegue isso também como forma de identificar nos seus pacientes esses mecanismos para poder ajudar eles, né? Entendendo agora o porquê que eles fazem isso, vocês vão entender também como podem ajudar no tratamento que vocês estão aplicando. Certo? Então, bem-vindos aí nessa aula de mecanismos de defesa do ego. Como a Lilian falou, a Lilian não, o André falou, meu nome é RW, eu tenho experiência aí já no ramo da psicanálise há aproximadamente 8, 9 anos, eu perdi as contas, já vou ser sincero, porque depois da pandemia passou tão rápido que eu nem contei mais. Então, é mais ou menos uns 8, 9 anos aí de ensino que eu estou aí fazendo, né, que eu estou ensinando o pessoal, trabalhando com isso, e qualquer dúvida, você pode me chamar tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais no geral aí, que o pessoal vai passar, então vai ser um prazer ajudar vocês. Bora começar? Beleza. Bom, gente, então vamos aqui falar sobre os mecanismos de defesa do ego. E a gente fala mecanismos porque são vários diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe 15 para vocês, porque são os 15 que eu considero, não só pelo conhecimento da área, mas também por atendimento, né? Por atender pessoas assim diariamente, são os que a gente mais vê. É mais fácil encontrar eles. Tem outros também, vocês podem procurar a obra completa também, né? Vocês podem aprofundar o conhecimento, lógico que isso aqui é só uma introdução, mas esses 15 que eu vou colocar aqui para vocês são que, na minha visão, tanto pessoal como profissional, a gente encontra mais nas pessoas, né, no dia a dia, a gente encontra também na clínica, e eu normalmente eu nem coloco texto quase nos slides, porque eu gosto bastante de
de só ilustrar, mas como eu sei que o pessoal pede isso aqui depois também para dar uma olhada, para estudar, para rever, então eu coloquei uns textinhos aqui de explicação, não muita coisa também, mas vocês podem pegar esse conteúdo se vocês quiserem, eu mando para vocês aí, né, a Lília, o André manda, daí vocês podem rever também os conteúdos. Mas tá bem fácil, bem simples, bem didático. Então, mecanismos de defesa do ego, entendendo nossas defesas emocionais no dia a dia. Pode passar. Então, você já percebeu que às vezes, ó, algumas coisinhas aqui, você culpa outra pessoa por algo que você sente? Você costuma fazer isso? E lembre-se que tudo isso aqui que eu vou falar, vocês têm que medir não só se fazem, mas também a frequência com que vocês fazem, né? Porque a frequência é muito mais preocupante do que fazer. O fazer ainda é extremamente natural. Agora, a frequência que pode preocupar ou não. Então, fica de olho, né? Culpa outras pessoas, né, por algo que você sente. Finge que algo não te afetou, né? Quando na verdade acabou afetando, sim, você sabe que afetou. Age no impulso, né? Naquele descontrole emocional e depois tenta se explicar, fica muito na defensiva, tentando se justificar, justifica algo que sabe que fez de errado, né? Você sabe que não devia ter feito aquilo, ou que devia ter feito aquilo, mas aí você não faz, ou faz, e aí fica tentando justificar de maneira incisiva, sabe, frequente. Então são coisinhas aí que você já pode ficar de olho, que se acontece com você, né, provavelmente você já está aí bastante nesses mecanismos de defesa. Pode passar, que lá também. Isso. E aqui algumas frases também, né, típicas de alguns mecanismos de defesa, né? Então, ó, eu nem queria isso mesmo. Será que não queria? Nossa, às vezes queria, né? Não estou com ciúmes. Eu não estou dizendo que toda pessoa que fala que não está com ciúmes, ela de fato está. Pode ser que ela não esteja. Mas aí é ver se a carapuça vai servir, né? Será que você está mesmo? Se você não está, tudo bem, não está. Agora, se você ficar preocupado demais em provar que não está, talvez esteja, né? Então, é ficar de olho. Isso não me afetou. Às vezes, se uma coisa não te afetou, você nem vai falar. Se você está tanto falando que não te afetou, provavelmente afetou. E aí afetou até mais do que geralmente deveria ter afetado. A ele que tem inveja de mim. Às vezes absolutamente ninguém fala algo e você, mas ele tem inveja de mim. Uai, né? Inveja de... Porque da onde veio isso? Eu gosto muito da pergunta da onde veio isso, né? Mas de que lugar saiu isso daí? E eu só estava brincando, né? Os famosos xistes aí na psicanálise. Você falar alguma coisa, depois falar que só estava brincando. Né? Então, tipo, se der certo, eu falei sério, mas se der ruim, aí eu tava brincando. Então, esses aqui são algumas frases típicas aí de pessoas que estão fazendo seus mecanismos de defesa. Pode passar. E o que são propriamente eles, né, os mecanismos em si? Então, são estratégias inconscientes da mente para lidar com emoções difíceis como medo, culpa, vergonha, ansiedade, conflitos internos, frustração. Então, todo o mecanismo de defesa ele está tentando proteger a pessoa desses sentimentos aqui. Pode haver outros também que vão causar eles, né? Mas geralmente esses aqui são os mais comuns de ativarem aí nossos mecanismos de defesa. Pense que o mecanismo de defesa é como se fosse um airbag, aí que ele vai surgir sempre que acontece uma pancada, e a pancada seria qualquer ativação dessas emoções aqui que a gente está dizendo, né? Medo, culpa, vergonha, ansiedade, e etc. Então a função dos mecanismos de defesa é proteger, ou pelo menos tentar proteger, né? Tentar manter o nosso equilíbrio psicológico emocional. Por isso que a gente não pode vilanizar eles, a gente só tem que tentar reconhecer para ver quando que eles podem estar excedentes ou não. Certo? Pode passar. E outra coisa também, né, que é importante entender, porque eu falei agora há pouco, mas é bom enfatizar, né, que não são coisas necessariamente ruins esses mecanismos de defesa, né, porque eles protegem a nossa mente, eles evitam um sofrimento imediato e ajudam a lidar com situações difíceis para que a mente não entre em colapso emocional. Muitas vezes, se a gente não tivesse essa ferramenta, a gente ia entrar em surto realmente. Então, é importante ter esses mecanismos, mas o problema é quando um ou mais deles são usados em demasia, né? Podem acabar impedindo aí que a gente enxergue uma realidade ou consiga, de fato, melhorar um campo que precisa de atenção na nossa questão emocional. Então, volto a dizer, o problema não é você se identificar com um ou vários, o problema é você ter um excesso deles. Você vê que você faz várias vezes no dia, sei lá, 10, 20, 30 vezes no dia, você faz aquele mesmo mecanismo de defesa. Daí a gente passa a entender isso como algo preocupante, algo que precisa ser observado mais de perto por um terapeuta. Pode passar? Então, a mente tenta sempre manter, né, essa sensação de coerência interna. E o que seria essa coerência interna também? É legal explicar também, né, porque nem todo mundo aqui vai entender de psicanálise. Na psicanálise, a gente tem uma coisa chamada de aparelhos psíquicos. Né? O que seriam os aparelhos psíquicos? É o famoso id, ego e superego. Então a gente vai chamar de aparelhos psíquicos porque todo mundo tem, e o id seria aquele desejo, né, aquela coisa mais animalesca, por assim dizer, que ele quer porque quer. O id é aquela coisa que você tá, tipo, ao meio-dia, morrendo de calor, e você vê o banco ali com ar-condicionado, se fosse só pelo id, você ia arrancar sua roupa, ficar pelado e entrar dentro do banco para se refrescar. Isso é o que o id faria, ou seja, é só o puro impulso, a vontade, o desejo. E o superego são as regras que a gente aprende, né, aquela vozinha que tem as regras aí, que fala assim, ó,
Por que a gente não arranca a roupa e entra pelado no banco? Porque o superego vai falar, né? Olha, você não vai poder fazer isso, né? Você vai pra cadeia, você vai ser preso, você quer passar por isso? Não, então, ele que coloca, assim, limites nesse id. Então, pense assim, um é o desejo puro, o outro é o limitador, o que faz, né, o que encontra ali as normas, as regras ali, pra gente poder conviver bem com pessoas, em sociedade, etc. E onde que entra o ego? O ego é a consciência. Ego na psicanálise não é uma coisa ruim. Então, pessoas que não são da psicanálise vão usar sempre a palavra ego de uma maneira negativa. Mas quando você está ouvindo a palavra ego vindo de um psicanalista, dificilmente ele vai estar falando de maneira negativa. Ele vai só estar querendo se referir à sua consciência. Então, você, com o seu ego, você vai ouvir o id, ouvir o superego e encontrar uma alternativa aí saudável que não faça nenhum nem outro ficar necessariamente, né, se sentindo mal. Então, você vai encontrar um meio termo. Esse é o papel do ego. Então, quando diz aqui no texto, né, a mente sempre tenta manter uma sensação de coerência interna, ou seja, ela quer realizar determinado desejo, mas ela também não quer que o custo disso seja um auto-chicoteio emocional aí, tipo, fazer e depois ficar se culpando de forma tenebrosa, assim, pro resto do dia, da vida e tal. Então, a tentativa de encontrar esse equilíbrio é daí dessa tentativa que geralmente surgem a maioria dos mecanismos que a gente vai aprender aqui. Por isso que essa pequena partinha do texto quer dizer tudo isso daqui que eu falei, né? essa conjunção aqui com os aparelhos psíquicos. Então, quando algo ameaça essa coerência, o cérebro vai criar formas de adaptação psicológica. E são essas formas que chamamos de mecanismos de defesa do ego. Por isso que, volto a dizer, são normais. Não tem problema você falar aqui para mim que se identificou com todos e que você faz, sei lá, todos, todo dia. Faz parte. Só fique de olho realmente na quantidade, tá? Mas se identificar ou não tem problema algum. Qualquer dúvida também sobre isso, tá, gente? Aparelhos psíquicos, porque pode ser que eu fale mais sobre isso aqui na frente. Então, vocês mandam aí, mas acredito que tenha ficado claro e qualquer coisa vocês perguntam. Pode passar. Aqui legal é para a gente entender como que surgiram, né? Poucas pessoas falam aí da Ana Freud, né? Opa, pode voltar. Passou 2 aí. A Ana Freud foi a responsável por começar com esse estudo dos mecanismos de defesa. Né? Ela é filha do Freud, ela observando aí, principalmente o comportamento das crianças, né? Ela trabalhou com as crianças, principalmente, não só elas, mas principalmente as crianças que eram vítimas ali do Holocausto. Então, ela percebeu que essas crianças, né, que estavam, inclusive, todas traumatizadas ali, a grande maioria delas, né? Elas criavam maneiras psicológicas de lidar com emoções difíceis. E o que aconteceu é que a Ana começou a perceber uma certa padronização. Muitas crianças utilizavam ferramentas semelhantes. E depois o Freud foi observar isso também em outros contextos, em outras crianças e adultos que não eram ali vítimas ali do Holocausto. Então, elas perceberam que, apesar de ali ter desenvolvido mais, né, porque o trauma foi mais violento, mas isso aconteceria com qualquer criança e depois se estenderia para a vida adulta também. E aí elas só foram classificando e nomeando. Alguns, inclusive, que estão aqui, eles são modernos, não são descritos nem pela Ana no livro dela e nem pelo Freud. Mas esses que forem mais modernizados, assim, eu vou falar para vocês. Acho que são 1 ou 2 só, mas nem todos que eu vou dizer aqui são descritos por ela, tá? Pela Ana Freud. Então, com o tempo, ela começou a catalogar, padronizar esses comportamentos, percebendo algo interessante, né? Que pessoas diferentes em situações diferentes reagiam de formas muito parecidas. Daí a conexão que a gente fala com o Enneagrama, tá? Uma conexão muito grande aqui desses mecanismos de defesa com o Enneagrama. Afinal, Enneatipos semelhantes vão ter mecanismos de defesa semelhantes. Então, se você é uma pessoa totalmente diferente, sei lá, eu sou totalmente diferente da Lilian, mas eu sou tipo 2 do Enneagrama, a Lilian também é tipo 2. Na parte de mecanismos de defesa, a gente vai ser parecido, provavelmente. Por quê? Porque o trauma é o mesmo, o trauma é parecido. Então, o jeito de se proteger tende a ser parecido. Afinal, essa foi a descoberta que ela fez com as crianças ali, que crianças que tinham sofrimentos iguais, né, traumas iguais, começavam a tentar se proteger inconscientemente de formas iguais. Então, esses padrões de reação inconsciente foram chamados de mecanismos de defesa do ego, que é o nome aqui da aula, né? E essas ideias foram organizadas por ela no livro The Ego and the Mechanisms of Defense, que é basicamente esse nome, né? Que foi postado em 1936. Se vocês quiserem aprender mais sobre, vocês podem pesquisar por esse livro aí, vocês acham em qualquer lugar, também é bem fácil de encontrar. Certo? Pode passar. Então, só para vocês saberem a importância aí da Ana Freud, que é uma mulher, a gente não fala tanto, né? Da parte feminina na psicanálise. Então, é só para vocês saberem quem começou com tudo isso. Então, conheça agora os mecanismos de defesa mais comuns do nosso dia a dia. Todos esses daqui eu vou ler para vocês, não necessariamente nessa ordem, tá? Porque eu não arrumei na ordem que está aqui, mas todos eles eu vou explicar um tintim por tintim aqui como são. Tem exemplos aqui também nos slides. E qualquer dúvida que, não entendi, isso aqui é esse mecanismo, sei lá. Se vocês tiverem alguma dúvida assim, vocês perguntam, mas no geral vai estar bem explicadinho aqui. Pode passar. Inclusive anotem, tá? Anotem o nome aí do que vocês se identificaram. Pega um papelzinho aí, já qualquer um que vocês se identificarem que vocês fazem bastante, já dá uma anotadinha que vai ser legal. Começando então pelo negação, clássico negação, né? Negação é quando alguém se recusa a aceitar uma realidade dolorosa. Exemplos: alguém recebe uma crítica e diz, isso não é verdade.
E lembrando, gente, eu não estou dizendo que toda vez que a pessoa falar que não é porque ela está no mecanismo de negação. A questão é o porquê ela ativa isso, ou qual é a velocidade de resposta com que ela faz isso. Porque se ela está considerando, tipo, alguém falou algo, por exemplo, ela fez uma carta e aí ela pediu, ou não pediu, sei lá, para alguém ler e falar sobre se tá bom ou não. E aí essa pessoa fala que, ó, acredito que tem bastante coisa para melhorar aqui, você pode mudar essas palavras e tal. E se ela instantaneamente, sem nem mesmo perguntar onde e tal, sem ter o interesse de descobrir, já fala, não, isso é mentira, aí a gente tem um clássico exemplo de negação. Por quê? Porque a pessoa nem parou para entender o que a outra pessoa que está criticando está falando. Ela simplesmente ouviu a crítica e no ato da crítica ela já rebateu. Então, a gente entende como negação quando existe esse imediatismo ao negar, sabe? Então, não pense que você vai estar fazendo esse mecanismo toda vez que você fala que não para alguma coisa. É mais quando você não tem interesse em compreender e sim negar imediatamente. Então, qualquer negativa imediata, a gente vai entender como o mecanismo de negação. Tá? Então, a pessoa com problema de saúde que diz que não é nada, tipo, uma pessoa que está claramente com problemas de saúde, já saiu no exame, já conversou com o médico, e ela ainda fica falando que não tem nada, e agindo como se tivesse aí cheia de saúde, né? Alguém claramente apaixonado dizendo, não sinto nada por essa pessoa, porque tem medo do que vai acontecer se assumir, né, esse amor. Então, são vários e vários exemplos que a gente pode dar, mas vocês entenderam, né? A gente só classifica como negação quando há uma negação imediata sem ponderar o questionamento. Ok? Certo? Então, pode passar. Qualquer dúvida aí, vocês vão anotando. Projeção, para mim, que sou psicanalista, eu diria que todos que tá aqui são clássicos. Mas aí eu vou falar, clássico, para mim tudo é clássico, gente, porque eu vejo isso aqui todo dia, eu escuto isso aqui todo dia, eu vivo isso aqui, sabe, respiro isso aqui. Mas para vocês, talvez tenha alguma coisinha aqui ou outra que seja novidade. Então, se por um acaso eu falar que algo é clássico e vocês não considerarem, lembra que vocês estão com a visão de psicanalista aqui, tá? Então a minha visão necessariamente não vai ser igual a de todo mundo. Então não estou negando, tá? Eu estou explicando. Projeção, então, é atribuir ao outro sentimentos que são nossos. Exemplos. Alguém que sente inveja acusando o outro de invejoso. Então você pega uma coisa que é sua e você. Aquela coisa, sabe, aquele ditado popular do você fala do rabo dos outros e do seu você senta em cima? É tipo isso daí. Então você enxerga na pessoa, e a pessoa pode até ter isso mesmo, né? Não necessariamente ela não tem. Mas você vai enxergar algo nela e que você é. Ou você chamar uma pessoa de fofoqueira, mas você é fofoqueiro. Então, tudo aquilo que você enxerga no outro, mas não necessariamente você enxerga em você. Ou você esconde que tem aquilo de certa forma. Isso não importa tanto se a pessoa é, de fato, nesse exemplo, fofoqueira ou não. Se você está só vendo nela porque tem em você, ou se você está vendo nela porque você faz também. Não importa tanto por mecanismo se a pessoa em questão ali faz ou não faz aquilo. Não é sobre o outro, é sobre nós. Então, independente se a pessoa que você está acusando de ser fofoqueira é ou não é fofoqueira, não faz diferença. Para a psicanálise, o que faz diferença é eu estou enxergando a pessoa fofoqueira, então estou enxergando nesse caso porque eu sou, né? E serve para qualquer tipo de adjetivo, tá? Tô pegando fofoqueira aqui que é mais popular, mas pense assim, duas vezes. Quando você chamar alguém de fofoqueira pro seu terapeuta, principalmente se ele for psicanalista, fique de olho, tá? Porque aqui provavelmente ele vai entender, não, então provavelmente ela que pode ser. Então pense que na nossa cabeça é assim, a gente não faz julgamentos, mas a gente faz possíveis conexões, pontos de conexão. Então não é só porque você está chamando alguém de fofoqueiro na análise que a gente vai necessariamente achar que você é, mas se esse padrão começar a se repetir, aí, interessante, tá? Pensem nisso. Então aqui também tem um homem gay enrustido praticando homofobia com um homem hétero mais delicado. Então sabe aquele homem hétero que não tem aquele padrão hétero, que não tem aquela macheza, que não fica exibindo masculinidade, que ele abraça os amigos, sabe? Ele não tem a masculinidade frágil. Pode ser um homem que é gay enrustido, ou seja, ele não tem coragem de assumir a sua homossexualidade, ele é mais tipicamente hétero, então ele vai apontar essa então delicadeza, essa um pouco mais de feminilidade desse homem que é hétero, como se ele fosse gay, falar, esse gay, esse é afeminado, esse homem, ele é gay, ele é bicho, ele é viado, não sei o que lá, e na verdade é ele que tem uma atração pelo mesmo sexo. Só que ele aponta tudo aquilo lá, por quê? Porque ele tem algo dentro dele que ele não consegue trabalhar, ele não consegue entender ou assumir que ele é homossexual, mesmo ele sendo um homossexual mais masculino. E aí ele vai pegar alguém que não é homossexual, e ele vai apontar aquelas características. Por quê? Porque ele é, mas ele não consegue dizer isso, né? Consegue assumir. Tanto que fizeram essa pergunta até para um psicanalista mais famoso, eu diria que é o mais famoso do Brasil, que é o Christian Dunker, não sei se vocês já ouviram falar dele aqui. E falaram para ele assim, quando o cara começa a chamar muitos outros de gay, de viadinho na rua e tal, o que a psicanálise diz disso? O Christian Dunker falou assim, olha, eu queria fazer uma super análise aqui aprofundada para vocês e trazer um estudo bem legal, mas basicamente a gente pode dizer que é projeção. O que a psicanálise vai dizer é que se ele tem uma necessidade constante de implicar com a sexualidade do outro é porque a dele não está resolvida. E provavelmente, se não está resolvida para o mesmo campo que ele está apontando, que é a base da projeção. Então, assim, eu queria trazer um super estudo aqui para você, mas é bem básico, na verdade, é bem simples o que a psicanálise enxerga. E é isso, gente. Então, fiquem de olho aí se você vê alguém
apontando muito para outra pessoa, muito incisivamente numa área, porque ela pode não estar bem resolvida com essa coisa dentro dela. Ou também aqui alguém agressivo, né, dizendo que os outros são hostis, sabe aquela pessoa brava, barraqueira, que quer dizer que os outros são bravos, que os outros são grosseiros, mas ela que sempre tá grosseira com todo mundo. Então, enfim, alguns exemplos aqui, acredito que fica fácil da gente identificar, inclusive de você se auto-identificar, também, que é o mais importante. Então, ó, é uma forma de expulsar emoções difíceis para si. A gente tem aquelas emoções, a gente sente aquela coisa, não sabe como trabalhar aquilo, porque assumir aquilo também seria doloroso, então a gente projeta, tá? Essa é a definição. Pode passar. Deslocamento, tá? Então, deslocamento é bem simples também, né? Deslocamento acontece quando a emoção é direcionada para um alvo mais seguro. Então, aqui tá, por exemplo, ó, o chefe briga com o funcionário vai e briga com o parceiro, e o parceiro vai lá e briga, um descontando no outro, e o parceiro briga com o cachorro. Ou seja, por exemplo, se o meu chefe brigou comigo, eu não posso gritar com ele. Geralmente, as pessoas não vão gritar com ele. Por quê? Porque se eu gritar com ele, lembra dos aparelhos psíquicos, id, ego e superego? O seu id vai falar assim, nossa, ele xingou você, xinga ele de volta, manda ele para aquele lugar. Só que o superego vai dizer, se você fizer isso, você vai perder seu emprego, você vai ser demitido, por justa causa, ainda você não vai receber nada. E aí você pensa, então, tá, eu não posso xingar ele, mas eu também não posso ficar com essa raiva dentro de mim, porque vai me fazer mal. Aí qual é a solução milagrosa que o ego encontra? Deslocamento. Eu vou chegar em casa e vou gritar com a minha esposa. Vou chegar em casa e vou gritar com meu filho, com a minha filha. Então, deslocamento é você direcionar esse sentimento, geralmente raiva, para um local que não haja consequências para você, como por exemplo do chefe te demitir. Então, deslocamento é relativamente simples, né? Você vai pegar aquela emoção e, em vez de você designar ela para alguém que pode te prejudicar, você vai deslocar ela para algum lugar que não tenha como te prejudicar na sua visão. Então, é a emoção deslocada para alguém menos ameaçador. Certo? Acho que essa aqui é bem simples, né? Então, pode passar. Racionalização, muito. Essa daqui, principalmente, ó, você aí que está querendo começar academia, você aí que está querendo começar um processo de emagrecimento ou de ficar fitness. Esse é um clássico, 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 clássico. Inclusive, sabe aquelas promessas de final de ano que você faz também? Tudo isso aqui você vai ver agora como racionalização. Esse aqui é o responsável pelos meus pacientes me odiarem, porque quando eu explico isso para eles ficam bravíssimos, porque agora não tem mais a desculpa, né? Porque agora entende. Então, racionalização é criar explicações lógicas para justificar algo emocional. Ou seja, aí ela nem queria aquela vaga mesmo, né? Porque no final das contas é muito longe para mim, da minha casa. Então você queria sim aquele emprego, você queria aquela vaga, você queria aquele salário. Só que aí quando você percebe que não consegue, você fala, acho que foi melhor assim, vai que a empresa era ruim, eu já ouvi umas pessoas falarem mal dela. Então você fica contando isso para fazer sentido você não ter conseguido a vaga, porque a outra opção é você falar, putz, eu perdi a vaga, não consegui, e lidar com essa dor. E você não quer lidar com essa dor. Você quer encontrar maneiras de não ter ficado com a vaga e ficar tudo bem. Né? Ai, terminei a relação porque já não valia mais a pena, mas você é louco pela pessoa, você era apaixonado por ela, você pensava nela todo dia. Só que aí você fala, terminei porque já não valia mais a pena. Um clássico também, né? É a pessoa que tá na academia, vamos supor, a pessoa tá querendo emagrecer. Aí ela foi pra academia. Aí ela vai pra academia e treina bonitinho lá. Aí ela volta e ela teria que comer uma coisa saudável, né? Aí ela volta e sei lá, o marido comprou pizza de calabresa. Aí ela olha pra pizza, a pizza olha pra ela coça a cabeça, daí o Id fica assim, ai meu Deus do céu. E aí o que ela vai falar? Ela vai falar assim, bom, eu malhei, então eu perdi bastante calorias. E também a calabresa é carne, e carne é proteína. Então eu posso comer. Ou seja, ela vai dar toda esta volta só pra não falar eu vou comer e dane-se. Por quê? Porque se ela falar eu vou comer e dane-se, o superego vai falar, ah lá, gorda, ah lá, incompetente, ah lá, não consegue emagrecer por conta disso, ah lá, sou inútil. A cabeça vai falar isso. Então, você não quer ouvir essas vozes, você vai lá e dá toda essa volta. Só que agora você pode me odiar também agora, tá? Porque eu estou acabando com isso pra você. Toda vez que você for racionalizar, você vai lembrar do meu rostinho flutuante falando assim, ó, você está racionalizando. E aí você tenta fazer o que você realmente quer. Então, será que eu quero mesmo comer esta pizza aqui, sabendo do prejuízo que eu vou ter dentro do meu projeto? Se você falar assim, eu quero, então bata no peito, assume e vai. Mas não fique inventando desculpinha, não. Pega, fala assim, eu vou comer mesmo, se eu engordar, não tô nem aí. Beleza, bate no peito e assuma. Agora, não use mais de desculpinhas para fazer isso, né? Então, eu tô eliminando as desculpas aqui para você. Se você quiser comer, vai lá e coma. Mas se você decidir por não comer, entenda que, eu sei que eu poderia ter, mas isso não vai me ajudar, então eu vou deixar pra lá, não vou comer não. Tá? Então, não racionalize. Esse daqui é um dos mais, digamos assim, perigosos para tirar a gente do rumo, tá? Que a gente costuma muito se perder nesse racionalização aqui. Então, muitas vezes a explicação, muitas vezes quase sempre, né? A explicação não é a verdadeira motivação do porquê a gente está fazendo o que está fazendo. Esse aqui eu amo, né? Todo mundo faz isso aqui. Em algum grau todo mundo faz. Pode passar. Repressão. Repressão, eu considero clássico também. Inclusive, vocês estavam falando aí de dor de cabeça, de remédio. Repressão é um dos maiores mecanismos de defesa que fazem as doenças psicossomáticas existirem.
Tá? Então, repressão é um dos maiores motivos. Tanto que no tipo 1 do Enneagrama, né, que é aquele tipo que quer ser certinho e não fala nada e guarda tudo e engole muito sapo, tanto que tem um sapinho ali, ó, que o cerebrinho vai engolir ali. Todos esses cerebrinhos eu fiz exclusivamente para cá, para palestra, tá? Eu sei que às vezes a pessoa nem dá atenção, mas eu desenhei um por um deles aqui para fazer sentido com os mecanismos. Então, pense que toda vez que você está reprimindo, você está potencialmente criando uma doença para o seu corpo. Não necessariamente uma doença, mas às vezes um sintoma, né? Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, um mal-estar, uma queda da imunidade, alguma coisa assim. Então, repressão é quando, de forma consciente, a pessoa decide não pensar ou não se envolver com uma lembrança ou emoção dolorosa. Então, tipo, aconteceu uma coisa, você tem que trabalhar com aquilo, e aí você fala, não vou pensar nisso agora, não quero lidar com isso, e você decide não trabalhar uma coisa que claramente está ali martelando, marretando a sua cabeça. E desse decidir é não falar, não pensar, não fazer terapia sobre, é realmente se negar a tomar alguma decisão sobre o acontecido. Você finge que não está acontecendo, né? Na verdade, não, você vai continuar sentindo, mas você tenta escapar de todas as formas aí. Evitar falar de um evento traumático, né? Mesmo sabendo que ele existe. Sabe aquela pessoa que vai na terapia, toca num ponto doloroso, mas ela fala assim: mas eu não quero falar sobre isso, não. Isso eu não quero falar. Isso é um claro exemplo de repressão. Tá? Mas eu tenho isso daqui, mas eu não quero tratar isso, não. Ou seja, por que a gente fala que é repressão? Porque está vendo que ela está consciente do que está acontecendo, ela está consciente do que está fazendo, e ela está decidindo não trabalhar isso. É diferente do recalque, né? Que não, recalque não está aqui, né? Porque não é mecanismo de defesa, mas o recalque é inconsciente. O cérebro decide sozinho, né? A mente decide sozinha esconder aquilo debaixo do tapete. E aí isso gera uma série de consequências também depois, né? Mas no caso da repressão, é uma decisão consciente. Então você deliberadamente está decidindo não falar ou não trabalhar aquilo. Né? Decidir não revisitar um conflito antigo. Então é um esforço consciente de não dar atenção àquilo que machuca. Se identificou? Acredito que sim. Duvido que alguém aqui não tenha feito isso alguma vez na vida, né? Duvido. Então, próximo aí, pode passar. Formação reativa, esse aqui, ó, para mim também é clássico, mas assim, eu vou dizer assim que as pessoas escutam menos falar dele, né? Que é quando a pessoa expressa o oposto do que ela sente, que é confundido geralmente com projeção, tá? Esse aqui geralmente as pessoas confundem com projeção. Aí, inclusive, eu coloquei o cerebrinho aí usando uma máscara para vocês entenderem, né? Que ele tá. Tá vendo que ele tá explodindo de raiva ali, o fogo saindo, mas ele tá com a máscara de feliz. Então, é para ilustrar para vocês o que seria, né, a formação reativa. Então, por exemplo, tratar com exagerada simpatia alguém que você não gosta. Então, você não gosta daquela pessoa, você sabe que você não gosta, você fica tratando ela com simpatia demais para meio que camuflar esse sentimento aí oposto. Alguém muito moralista lutando contra impulsos internos, né? Então, alguém que está, vamos supor aí, uma pessoa muito, assim, que preza pela moral e pelos bons costumes, e daí ela tá ali lutando contra aquele impulso para fazer uma coisa que ela quer fazer, mas a moral dela não vai deixar. Então, exagerar no afeto para esconder a raiva também, você ser muito carinhoso, muito afetuoso com alguém, mas né, você está fazendo isso só para esconder que você está com raiva dela, para não deixar ela descobrir. Então, realmente se comportar referente ao oposto do que você está sentindo. Então, você não está se comportando de acordo com o sentimento, ou seja, o comportamento e o sentimento não está batendo, né? Estão divergindo e divergindo geralmente por polos bem opostos, assim. Então, a mente tenta neutralizar o sentimento original, indo para o oposto dele. Então, se eu pegar o pensamento assim, se eu pegar um comportamento que seja o oposto do que eu estou sentindo, eu vou conseguir neutralizar o que eu estou sentindo. Mas a grande maioria das vezes não funciona, né? Mas o cérebro tenta ainda mesmo assim. Certo? Esse talvez dê uma confundida, mas na dúvida, olha para o desenho do cérebro aí que vocês vão lembrar mais o que significa. Certo? Pode passar. Regressão, para mim, é clássico também, porque regressão, gente, regressão é você voltar aí geralmente é coisa quando você era criança, né? Então, regressão é voltar a comportamentos mais infantis diante do estresse. Então, sabe quando você é contrariado, você meio que faz birra? Você briga ali com o marido, com a esposa, com a namorada, aí você fica de cara fechada fazendo bico, em vez de você ir lá conversar, você faz um bicão assim, do tamanho do mundo, e você não conversa com a pessoa. Ou então, quando você não consegue alguma coisa, você fala, ai, que raiva, eu não consegui, que ódio, você fica meio que se debatendo. Então, é um comportamento involuntário ali, às vezes, que vem inconsciente de, né, birra, drama exagerado, necessidade de chamar atenção. Sabe aquela coisa, eu vou ficar quieto, não vou falar pro meu namorado que ele fez, vou ficar quieto, vou ficar com o bico aqui até ele descobrir que ele fez alguma cagada, e aí a pessoa pensa, não, ele vai adivinhar o que ele fez de errado, ele vai me pedir desculpa, sendo que, e ele tá lá no videogame jogando videogame, não tá nem aí, você fica cada vez mais bravo. Então, pense que a regressão é toda vez que você volta para esses padrões de comportamento mais infantis, né, que são, ou seja, não maduros. Eu ainda não vou pegar e chamar a pessoa para conversar, não vou chegar e querer resolver, não vou falar das minhas emoções para ela, eu vou só pegar, torcer a cara, fazer um bico aqui, fazer uma birra, dar um grito. Então, esses comportamentos, inclusive, tem regressões mais dizer, não sendo redundante, mas já sendo mais regressivas ainda, que é a pessoa, tem casos que a pessoa realmente começa a usar mamadeira mesmo, usar a chupeta,
Existem casos também, tá? Não são tão comuns, mas acontece. Então, toda vez que você vê um comportamento mais infantilizado dentro de um contexto onde aquela infantilização já não serve mais, porque a pessoa já não é mais criança, a gente pode encarar aí como um mecanismo de regressão. Então, em momentos difíceis, buscamos formas antigas, que até então a gente considerava que funcionava, né, naquela época, antigas de lidar com as emoções, certo? Pode passar. Acho que tá acabando já também. Não sei se já foi 15, né? Intelectualização. Olha o cerebrinho aí de smoking e binóculo e cartola. Então, intelectualização é lidar com emoções através do excesso de pensamento racional. Olha aí, pessoas que são tipo 5 do Enneagrama, fiquem de olho, isso aqui é muito comum que vocês usarem aí, né? O tipo 5, o analítico, né? Então, nesse caso, pensa assim, a pessoa falar de luto de uma forma técnica. Então, a pessoa acabou de perder alguém e a pessoa foi questionada por alguém, como você tá, se tá tudo bem? E em vez de a pessoa falar dos sentimentos e falar da dor dela, ela vai querer, sei lá, falar das fases do luto para a pessoa explicar qual fase ela pode estar passando e tal, e ela querer intelectualizar o sofrimento dela. Então eu não vou falar da minha dor, do meu sentimento, vou pegar e vou dar uma aula aqui das fases do luto para a pessoa que me perguntou se eu estava bem porque eu perdi minha mãe. Então, pense que é mais assim quando eu tento deixar o que eu estou sentindo não no campo emocional, mas no campo de técnico. Eu tento deixar a coisa mais técnica, mais racional. Né? Explicar emoções como se fosse uma análise teórica, né? Explicar sobre as emoções primárias e tal, e transformar tudo em algo que não seria emocional e seria mais racional. Evitar sentir, transformando tudo em conceito. Por isso que é clássico, tipo 5 do Enneagrama, né? Para quem conhece o Enneagrama aí, use isso aqui assim, à torta e à direita, quase todo dia. Tá? Então pense aí se você está em dúvida também aí qual o seu Enneatipo e você faz muita intelectualização, talvez você seja um tipo 5, dê uma olhadinha para ele aí. Então, o pensar substitui o sentir. Essa é a frase aí que resume a intelectualização. Também acho que está bem explicativo, então, né, qualquer dúvida vocês anotem aí. Pode passar. Sublimação, esse é um dos mecanismos aí preferidos, porque ele é um dos poucos que tem saudáveis, ele é o mais saudável que tem, né? Saudável assim, tipo, é muito bom ele ser feito. A sublimação é transformar um impulso em algo socialmente construtivo. Então, a pessoa que sente muita raiva, em vez dela sair e brigar com todo mundo, ela vai para um esporte que ela vai descontar essa raiva, ela vai para um boxe, ela vai descontar a raiva dela naquele saco de pancada, ela vai correr, ela vai caminhar. Então, é a pessoa que canaliza o sentimento para um lugar que ela pode soltar ele, porque, gente, soltar a emoção não é só chorar também, tá? Não é todo mundo que chora. Tem gente que vai liberar essa energia psíquica de outras formas. Então, essas formas, quando são saudáveis, quando de fato você está liberando elas, vai ser muito bom, porque pense que se você guardar emoções é reprimir. É como se eu tivesse o escapamento do carro, você pegasse uma bola de tênis e colocasse ali no escapamento do carro. Então, não importa qual é a maneira como está escapando, se está escapando e não está agredindo ninguém, não está agredindo você, no caso da sublimação não agride ninguém, né, nem a si mesmo, então é uma forma saudável. Então a frustração é transformada em arte, às vezes a pessoa está triste, ela vai lá e pinta um quadro, ela compõe uma música. A Adele, por exemplo, é um claro exemplo. Porque aquele CD da Adele, o 21, né, que foi o maior responsável pelo sucesso dela, ela compôs aquele CD todo depois que ela terminou com o amor da vida dela, que ela considerava até então o amor da vida dela. O cara terminou com ela compôs um CD que deixou ela extremamente rica e conhecida pelo mundo todo. Ela transformou em arte o que era dor. Tanto que na letra de Rolling the Deep, que é o single, o maior single daquele CD, tem uma frase da música dela que ela fala Turn my sorrow into treasure gold, que é transformei meu sofrimento em tesouro valioso. E é realmente a descrição desse mecanismo, transformar algo ruim em algo positivo. Então, é considerado um dos mecanismos de defesa mais saudáveis, porque você vai transformar algo negativo em algo positivo, algo legal para você. Tá? Então, a sublimação, de todos aqui que vocês têm que evitar, a sublimação é que vocês não precisam evitar, vocês têm que buscar eles, inclusive, e substituir outros mecanismos pela sublimação, de preferência. Tá? Pode passar. Identificação. Identificação acontece quando a pessoa adota características de alguém que admira ou teme. Então, aí a criança, né, que fica imitando os pais, então você vê a criança seguindo o mesmo padrão de comportamento dos pais, o mesmo padrão de pensamento, alguém copiando o comportamento de um líder, né, sabe aquele espelhamento? Que acontece isso muito na PNL, eles falam muito disso na PNL, esqueci o nome exatamente disso, que é você pegar uma pessoa e modelar, um famoso modelar, sabe que você está modelando? Você pega a pessoa, pega o jeito que ela fala, os criadores ali da PNL fizeram muito isso, né, com o Milton Erickson e tudo mais. Então, essa coisa de você pegar alguém que é determinadamente bom em alguma coisa e começar a copiar ele de certa forma, ele faz assim, vou fazer assim também. Então, essa identificação identificação não é você se ver naquela pessoa, é você gostar daquilo que vê e tentar fazer também, tá? Então, eu sei que o nome não é tão autoexplicativo, porque o nome dá a entender que você já tem isso em você e você vai identificar na pessoa. Mas, na verdade, é você ver na pessoa e você falar, isso faz sentido, vou fazer também. E aí você pegar para você aquilo que é dela.
Então, não é uma coisa que primeiro nasce em você e depois você vê na pessoa. É você vê na pessoa e daí você quer colocar em você. Então, começa no outro, por assim dizer, olhando o outro. Então, pessoa incorporando traços de alguém poderoso, enfim, pode ajudar no desenvolvimento da identidade. Geralmente, né, tudo, a gente fala assim, tudo meio que se copia, né? A gente veste as roupas que a gente veste por influência, né? A gente fala do jeito que a gente fala por influência. Então, tudo vai ter uma certa identificação, mas como eu falei, o problema é você acabar se perdendo nessa e você meio que virar os outros em vez de só pegar algo que você acha legal. Então, só cuidado com o excesso. Para quem gosta do Enneagrama, tipo 3 costuma fazer muito isso aqui também, tá? Tipo 3 do Enneagrama faz muito isso, por isso que ele é chamado de camaleão. Pode passar. Humor. Lembra que eu falei que alguns mecanismos de defesa não eram, vamos dizer que são pós-modernistas, que eles não são da época da Ana Freud? O humor foi identificado mais recentemente, né? Mas o Freud deu essa liberdade pra gente, né? Porque antes dele morrer, ele falou que a psicanálise é uma coisa que um estudo do ser humano. Então, conforme o ser humano, a sociedade vai evoluindo, os conceitos também vão se adaptando. E esse conceito de humor é discutido na comunidade psicanalítica, né, como um mecanismo de defesa, porque hoje em dia é muito fácil você encontrar. Eu mesmo usei dele, né? Eu sou muito bem-humorado, gosto muito de brincar e tal. E eu lembro quando meu pai faleceu, eu usei muito isso daqui. Só que eu usei em excesso. E aí, tanto que isso pesou pra mim depois, porque na hora, depois que passou um tempo, todo mundo já tava bem com o que aconteceu. E aí que eu fui sofrer. E aí que eu fui chorar. E aí que eu fui sentir. Por quê? Porque no ato, na semana ali que tudo que tava acontecendo, eu fiquei só tentando ser bem-humorado, só tentando fazer as pessoas rirem. E acabou que eu não consegui processar o que estava acontecendo e fui processar só depois de um tempo. E aí todo mundo estava bem e eu do nada chorando, passando dias chorando em casa. Então, humor né, aqui está descrito, né, quando a pessoa usa o riso ou a ironia para lidar com situações difíceis. Exemplos, fazer piadas sobre algo que foi doloroso, no meu caso foi todinho esse aqui, por exemplo. Brincar com situações constrangedoras, né, quando aquilo, na verdade, faz a pessoa sentir mal, com culpa, com vergonha. Transformar tensão em humor. Então, diferente de outros mecanismos, o humor pode ser, de certa forma, saudável. Pode ser uma forma saudável de lidar com as emoções, desde que a pessoa esteja entendendo, né? Isso não seja que nem eu que fiz em excesso, que evitou, de fato, trabalhar aquilo. Mas o humor não vai necessariamente fazer mal, depende do jeito que você vai usar ele. Mas ele é considerado algo saudável também, tá? Só cuidado para você não se afundar aí e virar um palhacinho só para não mostrar suas emoções. Mas, no geral, ele é algo saudável, sim. E é considerado um mecanismo de defesa mais moderno, porque não tinha, a Ana Freud não categorizou ele lá, não catalogou ele lá no livro dela, tá? Então é algo mais moderno. Pode passar. Fantasia é quando a pessoa lida com frustrações refugiando-se na imaginação. Então, quando a pessoa fica imaginando, né, cenários e sabe quando você está no chuveiro pensando naquela a resposta aí perfeita que você teria dado para aquela discussão lá de 2015? É mais ou menos isso, quando você está fantasiando, né? Você está criando uma fantasia onde naquela fantasia a coisa funciona melhor do que funciona na realidade. Então, imaginar conversas que nunca aconteceram, imaginar vinganças, imaginar uma vida, né, uma relação perfeita, imaginar assim, se meu marido não fosse assim, se minha namorada não fosse assim, e se eu tivesse esse dinheiro, nossa, se eu tivesse tal profissão, se eu tivesse tal carreira, e você fica se perdendo ali muito naqueles pensamentos ali, que é uma forma de evitar a realidade. Existem muitas formas de evitar a realidade, mas a fantasia é um clássico, né? Você realmente vai para outro universo onde não é daquele jeito, não foi daquele jeito, ou não será tão facilmente daquele jeito, e você fica preso naquela ali, faz isso constantemente na intenção de fugir da realidade. Então a fantasia pode aliviar momentaneamente emoções difíceis de lidar aí, coisas que estejam acontecendo na realidade. Pode passar. O pessoal está se identificando, quero só ver qual foi o checklist, tem 15. Quero só ver aí quantos vocês se identificaram. Anulação, esse aqui é um clássico aí dos pais, dos avós, sabe aquele negócio de falar alguma coisa ruim e depois você bater 3 vezes na madeira? Sim, esse negócio de bater 3 vezes na madeira é um clássico de anulação. Então, anulação é quando a pessoa tenta desfazer um pensamento ou um sentimento através de uma ação. Ou seja, né, por exemplo, pensar em algo negativo sobre alguém e depois fazer um gesto exageradamente gentil. Então, imagina que você fez algo muito ruim para alguém, aí para limpar sua consciência, você vai lá e doa um saco de ração para o Instituto de Caridade aí, que colhe os cachorrinhos de rua. Ou então você fala horrores, você mete a boca naquela pessoa ali do seu trabalho e no final você termina com, mas quem somos nós para julgar, não é? Por quê? Porque aí você está anulando, achando que está anulando tudo que você falou de mal na pessoa, falando, mas quem somos nós para julgar? Sendo que você julgou o tempo todo ali a pessoa, né? Bater na madeira após falar algo negativo. Então, todas essas ações que a gente faz para tentar neutralizar uma coisa ruim que a gente acha que acabou de fazer é considerada anulação. Então, gente, qualquer coisa que vocês pensem que, tipo, eu faço isso como forma de ou aquele sinal da cruz, sabe, que a pessoa faz assim, tudo que ela está fazendo, que é uma forma comportamental de tentar anular uma coisa ruim, a gente vai considerar como anulação. Tá? Então é como se a mente tentasse apagar o que aconteceu com ela através dessa ação que ela está fazendo. Ok? Isso aqui é classiquíssimo também, tá? Duvido que vocês não façam isso aqui. Pode passar. Compensação, muito comum também. Oxi. Aí eu não copiei a compensação. Tá errado ali. Agora que eu vi que o slide tá errado. Mas a compensação, gente, é quando alguém tenta
compensar uma determinada área com alguma outra coisa. Então, a pessoa que ela sente que ela não é boa em fazer contas, por exemplo. Eu sou péssima em contas, não consigo, tenho dificuldade, e daí ela vai tentar ser excessivamente boa em português, por exemplo. Ela vai tentar ser a melhor possível no português. Ou então ela não consegue demonstrar afeto de uma determinada forma. Daí ela vai, e sabe aquelas linguagens do amor? Então, vamos supor que ela não consegue em uma, então ela vai ir exageradamente para outra ou para outras. Pode ser num outro campo também, por exemplo, tá vendo que o óculos aqui o cerebrinho tá de óculos no carro? Imagina que a pessoa, ela se sente vazia por dentro, ela sente que ela não tem um motivo para ela existir, ela tem um certo vazio, então ela fica tentando encontrar o motivo da existência dela em coisas superficiais. Então ela compra carros bonitos, compra roupas bonitas, ela tá sempre arrogante ali, porque na verdade, por dentro, ela tá meio vazia, então ela quer tentar ocupar esse vazio com coisas materiais. Então, compensação é sempre que você tenta suprir uma deficiência em algo que você tenha, né, com outra coisa de forma exagerada. Sempre que você tenta compensar de maneira exagerada, ou seja, eu faço muito isso daqui para não me lembrar que eu não tenho isso daqui, a gente vai chamar de compensação, tá? Acho que o slide acabou não indo. Depois até, se a Lina quiser, me lembra de mandar o corrigido, tá? Na hora que, se alguém quiser esse slide, aí não manda esse daí não, manda o que eu vou mandar para você depois, que daí eu corrijo, tá? Porque vai que o pessoal vai usar isso daqui, aí se confunde. Então, mas ficou claro? É mais isso, tá? Pra vocês pensarem uma compensação realmente emocional. Eu não tenho isso daqui, então vou tentar fazer excessivamente isso daqui. Em alguns casos, o Freud também até falava sobre compensação com relação a fases psicossexuais. Então, tem homens, por exemplo, o homem que se sente menos macho porque ele não tem um pênis tão grande, ele vai tentar compensar isso tendo um carrão muito grande, muito tunado. Isso já, o Freud falava muito sobre isso, né, sobre compensação fálica também. Então, porque para o homem, o pênis, o tamanho do pênis acaba sendo uma coisa muito importante, né, porque ele acha que quanto maior o pênis, mais poderoso ele é. E aí, se ele não tem isso, porque não tem como aumentar, não tem como fazer algo assim tão facilmente, ele vai tentar compensar em outras áreas. E geralmente uma área que os homens tendem a fazer isso é com carro. Então, acaba virando uma piada entre psicanalistas, né, quando o cara tem um carro muito grande ou um carro muito exagerado, que aí eles vão falar que é porque provavelmente ele tem problema com o pênis dele. Mas não precisa ser algo, né, para essa linha. Como eu falei, qualquer algo de forma de que seja uma forma de compensação, principalmente de caráter emocional. Certo? Pode passar. Isolamento, tá? O isolamento acontece quando a pessoa separa o fato da emoção ligada a ele. Então, ela consegue falar sobre algo difícil sem sentir ou demonstrar emoção. Clássico do tipo 5 também. Então, não é que você não tem a emoção, você tem, só que você separa dela. Então, imagina assim que o meu amigo perdeu a mãe dele. Então, ele tá triste. Eu já perdi, sei lá, a minha mãe, eu já fiquei triste também, só que eu não quero lembrar dessa tristeza. Então, na hora que eu for confortar o meu amigo, eu não quero acessar essa tristeza. Então, eu vou isolar a minha emoção, o que eu passei, o velório da minha mãe, aquela dor toda, eu vou guardar aqui nesse canto, e daí eu vou lá conversar com ele. Ou seja, eu tranco as minhas emoções em um determinado lugar, e daí eu vou para fazer aquela ação, né? Ou seja, eu isolo o meu sentimento do meu comportamento. Então, por exemplo, relatar um evento muito doloroso de forma totalmente neutra, falar de um trauma como se estivesse contando uma história comum. Isso daí o tipo 5 faz muito, tá? E aí muita gente, ele mesmo vai pensar, nossa, mas será que eu não tenho emoções? Porque eu falo disso e eu não sinto emoção nenhuma. É porque ele não está se permitindo sentir. Porque o medo dele, o medo inconsciente dele, como ele sofreu muito com aquilo lá, se ele acessar aquilo de novo, ele não sabe para onde que isso vai, tipo, o tamanho da merda que vai dar. Então é mais fácil isolar, guardar num outro canto e depois e fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não tenho como evitar ter essa conversa, não tenho como evitar lidar com isso, mas eu tenho como não acessar as minhas emoções enquanto lido com isso, tá? Então, descrever, como tá aqui, descrever uma situação emocional intensa apenas com fatos. Então, pense assim, a emoção é isolada da experiência consciente, eu separo. Isolo nesse sentido é separar, tá? Eu separo a minha emoção do que eu estou fazendo e daí eu consigo fazer aquilo sem deixar a emoção tomar conta de mim. Isso geralmente acontece com pessoas que têm medo de se emocionarem, medo de perderem a mão nas emoções, e não é uma decisão consciente na maioria das vezes, tá? Esse isolar, a grande maioria das vezes, é inconsciente. Por isso que a pessoa fica se perguntando se ela não é um monstro, se ela não nossa, meu Deus, eu acho que eu não tenho sentimentos. Ela fica pensando isso por quê? Porque o isolamento é comum para ela. Mas geralmente essa pessoa, quando ela acessa as emoções, ela é aquela pessoa que vai chorar desenfreadamente sem parar. É aquela pessoa que também, quando acessa, ela não para. Então, é comum acontecer isso com pessoas tipo 5, por isso que eu falei que quem é 5 tem que ficar de olho nisso aqui. Pode passar. Acho que acabou. Acabou, gente. Acabou Oi, diga. O Wilma fez uma pergunta aqui sobre Diga. o isolamento. Ele pergunta: isolamento tem relação com a dissociação? Não que a dissociação vai ser outro mecanismo, tá? Que eu não coloquei aqui, inclusive, mas vai ser outro mecanismo. Mas eu entendo a correlação que as pessoas vejam, mas a dissociação você vai inventar uma outra
persona para lidar com aquilo. E ali você não está inventando, você está lidando de uma forma que você lidaria, só que sem a emoção. Você só está isentando da emoção, você não está criando uma outra pessoa, um personagem que não é você. Você vai lidar aquilo de uma forma sua, só que sem acessar emoções. Então a única coisa que muda é que a gente não acessa a dor, não acessa a tristeza, não acessa a raiva, a mágoa. A gente vai lidar com aquilo sem lidar com as emoções, mas não tem uma criação de outra persona, de um personagem, de um outro alguém, de um outro jeito que não é o seu. Você continua sendo você 100%, tá? Então, por isso que a gente não pode dizer que é dissociação. Ok? Certo? Então, gente, ó, eu falei aqui dos 15, tem muito mais do que 15, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também, claro. Só trouxe alguns aqui para vocês, senão a gente ia ficar falando aqui por 3 horas, tá? Mas, volta lá um pouquinho rapidinho, só para eu então, só para a gente lembrar aqui, né, como eu falei já no começo do slide, mas ó, é importante lembrar que os mecanismos de defesa não existem para nos prejudicar, eles existem para nos proteger, e o problema começa quando a proteção se torna uma prisão, ou seja, eu estou preso a fazer isso sempre, não consigo fazer de outra forma, não consigo não racionalizar, não consigo não isolar, não consigo não projetar. Quando você se vê nessa, digamos, entre aspas, nessa incompetência, eu não consigo mesmo, tem algo que me segura, aí você tem que trabalhar isso na terapia, porque por mais que seja difícil, você tem que conseguir ter conscientemente poder sobre. Se você não está conseguindo ter o poder sobre isso, é porque é algo que você precisa trabalhar. Então, o que vai ditar é o excesso e a exclusividade, né? Se eu só consigo fazer dessa forma. Então, se você se identificou, conte aí pra gente. Espero que vocês tenham conseguido se ver aí nesses mecanismos. Eu me vi assim, todos praticamente, tá? Em alguns mais do que outros. Mas é sobre isso. Pode passar minhas redes sociais. Isso aqui. Então, obrigado, tá? Minhas redes sociais tá aí para quem quiser ver mais sobre. O YouTube é Hipnoanálise Henri Dávila, o WhatsApp tá aqui também, se vocês quiserem falar comigo, mas eu tô lá no grupo do Praticadamente também, e o Instagram é Henri Dávila Oficial. Para quem quiser também passar por terapia, tipo, gostei, quero fazer psicanálise com você, pode chamar aí também no Instagram, no WhatsApp, que a gente conversa, tá? Mas é isso, basicamente, estou aqui para tirar a dúvida de vocês, e espero que vocês tenham gostado e se identificado. Eu interrompi aqui para a gente bater um papo e fazer as perguntas, como você falou, né? Tem várias... como é que se fala? Várias identificações aí. Assim, né? Difícil não ter, né? Geralmente quem não se identificar é porque provavelmente está em negação. Eu achei bem interessante a explicação, me identifiquei com algumas. Enfim, eu acho que a gente se identifica de uma forma ou de outra, conforme nós vamos vivendo aí, levemente com algumas. Mas eu acho que quando isso daí como é que eu vou te dizer? Fica assim constante, que é a patologia, né? Que é o problema, não é isso? Porque de uma certa forma o ser humano ele varia dentro dessas todas essas situações. Eu acredito, né? Não sei. Não sou psicanalista. Mas essa variação, apesar de eu entender que possa ser normal, entre aspas, no ser humano, ela se torna uma patologia quando ela fica como constante, né? Quando ela é refém de um mecanismo de defesa, como que nem eu falei por último aqui, quando eu não consigo não fazer, mesmo tomando consciência, eu percebendo que estou fazendo, e eu não consigo, eu vou, toda vez eu fico mal depois, mas eu não consigo. Quando você se vê refém de um mecanismo de defesa, aí é que é principalmente um problema. E quando você faz, o excesso também, mas ser refém é mais do que o excesso, porque às vezes o excesso é pela falta de consciência sobre. Quando você entende que aquilo é um problema, porque vamos por até então a pessoa não podia não entender que isso é um problema. Aí ela, vamos supor, ela vai, assiste uma aula dessa, ou ela, sei lá, aprende sobre isso, porque o psicanalista também vai ensinar sobre isso para a pessoa na terapia, né? Se ele for um bom profissional, ele vai falar sobre isso para ela. E daí, imagina que agora ela está consciente. Por isso que eu falo que as pessoas brigam comigo, porque eu tiro essa ignorância delas, elas não têm mais essa desculpa. Não sou mais inconsciente agora eu sei o que eu tô fazendo. Só que mesmo você sabendo, você não adianta, você continua fazendo, você sabe, mas não consegue. Aí quando você se vê preso, refém, mesmo tendo consciência, aí é que temos um problema grave. Né? Porque daí passa a gente parar de falar sobre mecanismos de defesa e ir mais profundamente de onde vem isso, de que trauma vem isso daqui. Porque provavelmente, por isso que eu falei pra gente conectar com o Enneagrama. Porque se vocês forem ver qual mecanismo de defesa aquele eneatipo mais faz, você vai conectar esse mecanismo diretamente com o trauma que ele teve. Por exemplo, eu sou 2 do Enneagrama, eu tive trauma de abandono. Então, todos os mecanismos de defesa que eu vou ter dificuldade em parar de fazer são os que tentam me proteger de abandono. Isso vai bater certinho. Se você tem outro trauma lá, do outro eneatipo, né, também, os mecanismos, geralmente, eles vão tentar te proteger do maior trauma que você teve, mas não só do maior, de todos. Só que aqueles mecanismos que você mais tem dificuldade de parar de fazer, ou de diminuir, pelo menos, a frequência, são aqueles que tentam te proteger do seu maior trauma. Por isso que quando a gente encontra esse mecanismo, que mesmo consciente eu não consigo parar de fazer, já paramos de falar, então, sobre mecanismos e começamos a falar sobre que tipo de trauma esse mecanismo está tentando te proteger. E aí a gente vai para outra conversa mais profunda. Então, meio que, para quem é terapeuta, entenda que os mecanismos de defesa são uma ferramenta para você
apontar com a lanterna qual é o trauma que a gente tem que trabalhar. Então, quando você escutar que um paciente, você está falando muito sobre um mecanismo, você vai procurar, mas esse mecanismo aqui está querendo proteger do quê? Porque tem um padrão. A psicanálise é tipo uma investigação criminal, sempre tem um padrão. E o papel do terapeuta ali é procurar esse padrão. Não precisa nem ser psicanalista para isso. Vocês podem pegar esse conteúdo aqui e mesmo sem ser psicanalista, vocês começarem, agora eu vou começar a escutar o discurso do meu paciente e vou começar a ver se tem um padrão aqui, porque foi isso que a Ana Freud fez lá com as crianças. Não existia mecanismos de defesa até então catalogados. Ela começou a ouvir as crianças e começou a escutar um padrão no discurso delas. E ela, fazendo isso com as crianças, vocês podem fazer isso com o paciente de vocês também. Então eu vou começar a ouvir o discurso deles e ver se eu encontro um padrão de mecanismo de defesa. Quando eu encontrar um padrão, tipo, esse aqui ele faz demais, a gente conversa sobre quanto ele faz e quando ele consegue ou não fazer. E se a gente vê que ele está preso nesse mecanismo, a gente avança uma etapa. Então, esse mecanismo está querendo proteger ele do quê? Qual é o medo? Qual é o trauma? Qual é a dor? E é aí que você vai atuar com a sua ferramenta, seja lá qual for ela. Interessante. Eu achei interessante porque a gente sempre ouve o pessoal que é da psicanálise falar uma coisa ou outra, né? Com relação a esses termos, né? Fulano tá na negação, fulano tá né? Isso aí é deslocamento. Você ouve, mas você não sabe muito bem. Pelo menos eu não sou da psicanálise, eu entendo algumas coisas de tanto ouvir, de ler alguma coisinha ou outra. Mas com relação à psicanálise, né? Mas é bem interessante isso, né? Por isso que eu quis trazer com uma linguagem mais didática, com o desenho do cérebro também, porque vocês vão olhar, se vocês pegarem para estudar depois dessa aula com o slide, vocês vão tanto ler ali, ver os exemplos, como também olhar a figurinha do cérebro. Às vezes você não decora tanto pelo texto, mas a figura ilustra muito bem o mecanismo que você lembra, esse aqui é aquele do sapinho, aquele que ele tá com a máscara. Então, às vezes, a pessoa é mais visual e menos, né, de leitura, por isso que eu quis colocar um cerebrinho para cada, tentei, né, tem uns que é mais difícil, ficou muito bom. Mas eu tentei dar um ar meio, você viu que um ar mais fofo, digamos assim, porque se a pessoa vai pegar para estudar, a última coisa que ela quer é pensar, nossa, vou ter que estudar aquele negócio complicado, e a última coisa que eu quero é trazer uma coisa complicada para a pessoa. Então, a ideia é fazer algo leve, algo gostoso, que você estude tanto visualmente ali, quanto lendo, e você se identifique outras coisas. Essas coisas, essas linguagens de psicanalista, né, eu vejo, inclusive, muita pessoa falar errado, né, por exemplo, é muito comum psicanalista falar assim, o paciente começou a falar, ele fala de transferência de uma forma errada, porque existe transferência na psicanálise, que é importante saber, existe contra-transferência. O que seria transferência? É quando os sentimentos do paciente vão começar a ser projetados no terapeuta. Isso é transferência, só que muitos terapeutas que não são, às vezes, psicanalistas, eles falam de transferência de maneira errada, eles falam do terapeuta tendo emoções, por exemplo, o paciente começou a falar de luto e eu perdi minha mãe, então começou a ter uma transferência aí errado. Porque transferência é ao contrário. Toda vez que é o terapeuta se vende de alguma forma no discurso do paciente, é contra-transferência, que não é um termo muito usado. As pessoas geralmente só usam transferência para tudo, só que acaba que elas estão falando de forma errada, né? Então é legal entender deixar bem claro isso aqui, que toda vez que a gente está falando dos sentimentos do paciente para com o terapeuta, é transferência. Toda vez que o terapeuta se vê no discurso do paciente de alguma forma, é contra-transferência. Gravem isso, porque isso é um erro muito comum em pessoas que, por exemplo, estão começando a estudar psicanálise, as pessoas só falam tudo transferência, mas não é, tá? Freud estaria se revirando no túmulo, então cuidado, tá? Para quem não é da área, pode parecer uma coisa boba, mas às vezes se você é terapeuta e você está conversando com um psicanalista, você não vai querer parecer alguém que não entende o básico, né? Então, só para você também não ter esse problema de compreensão, e para você entender melhor o que ele falar quando ele está falando contra a transferência, então veja que tem essa distinçãozinha aí. Tem uma pergunta no chat. Pode falar. A Marcinha está perguntando assim: existe algum mecanismo de defesa que você considera inevitável na vida adulta? E aí ela fala: o humor pode ser sempre considerado positivo ou também pode mascarar sofrimento? Na verdade, o que vai determinar aquele ditado, né? Tudo é um veneno, dependendo da quantidade. A água, qualquer coisa, é um veneno, dependendo da quantidade. Se a pessoa ela é bem-humorada, mas ela usa o humor em todos os momentos, ela nunca tá falando sério, ela nunca abre os sentimentos dela para ninguém, ela sempre tá tentando fazer piada com tudo, obviamente que não vai ser saudável. Mas se ela usa de forma saudável, ou seja, ela trabalha o humor, mas ela também tem os momentos que ela vai falar sério, que ela vai dizer o que ela tá sentindo, então sim, ele vai ser saudável. Alguns não tem jeito de ser saudável, mesmo fazendo em pequena quantidade, ainda seria bom evitar. Agora, alguns como o humor, por exemplo, como ela deu, se a gente for ver desse jeito, o humor tá muito mais para saudável do que outros aí que a gente tem na lista. Assim como a sublimação é o melhor de todos, né, disparadamente, porque você pega de fato o sofrimento e você vai trabalhar ele, vai diluir ele em uma coisa saudável, como música, arte, esporte, sei lá o quê. Então, sim, alguns são considerados mais saudáveis que outros, mas qualquer um feito em excesso vai ser ruim. A Márcia, inclusive, pergunta aqui: qual mecanismo você já percebeu em si e conseguiu transformar em algo mais saudável?
Não, meu, vixe, É, nossa, um monte. primeiro que todos, né? Em algum momento, todos, assim, começou. Mas o deslocamento foi foi um divisor de águas para mim. Eu sempre conto para todo mundo, acho que a Selma tá aqui, que a Selma não me deixa mentir. Quando eu aprendi sobre Enneagrama, eu descobri que eu descontava muita raiva na minha mãe, porque minha mãe era a fonte do meu abandono. Só que era inconsciente para mim, eu não percebia que eu era grosso com ela. E eu sempre, qualquer coisinha que me acontecia, eu só não mandava tomar naquele lugar, mas eu era extremamente grosseiro. Eu não falava palavrão para ela, mas eu era muito estúpido, assim, no jeito de Rude. falar. E eu não, estúpido mesmo, e não era nem rude, era estúpido. E eu não percebia isso. As pessoas falavam para mim, eu não percebia. Teve um dia que eu fui grosso com ela, e as pessoas falaram para mim, depois eu entrei no quarto, ela tava chorando. E aí que começou a cair minha ficha mais. Aí depois que eu conheci o Enneagrama, também ficou mais fácil de ver que, na verdade, eu tava naquele modo de 2, que vai pro tipo 8, fica agressivo, porque eu tava punindo ela por ter me abandonado. Só que ela nunca me abandonou. Se a gente for visitar lá a história, nunca me abandonou. Aí eu comecei a ter consciência que isso estava acontecendo, e até hoje o impulso inicial, às vezes, é de ser grosso com ela. Só que eu já paro, já lembro que isso é deslocamento, já corrijo, e daí eu falo, não, ela não merece ser tratada assim, vamos respirar fundo e tratar ela melhor. E aí eu consigo hoje pensar 10 vezes antes de falar com ela, e mesmo que o impulso inicial seja aquele, eu controlo e sempre trato ela da melhor forma possível, que é a forma que eu entendo que ela merece. Então, para mim, como ser humano, assim, pessoal, o deslocamento foi o que eu mais consegui ver eu fazendo e consegui parar de fazer, e que me trouxe mais benefício, porque eu me aproximei muito mais dela, hoje a gente tem uma relação muito melhor, muito mais saudável, ela se sente mais à vontade comigo, por quê? Porque eu simplesmente parei de tratar ela mal, sem motivo nenhum. Então, na minha visão pessoal, na minha vida, foi o deslocamento, tá? Tem É outros aí, com engraçado você estar certeza. falando uma coisa que eu noto muito em várias relações, é, em pessoas que têm algum grau de intimidade. Uhum, Não só como pai ou mãe para filho e vice-versa, como sim. também, às vezes, um casal mais antigo, nem precisa ser tão antigo. Eu já vi muitas situações assim. Eu aprendi muito novo o seguinte, que a gente, quando começa a ter muita intimidade, às vezes a gente tem que tomar cuidado, que a gente acaba confundindo intimidade com você ser grosseiro, né? Assim, Uhum, e muitas pessoas acabam fazendo isso. Porque minha mãe eu posso falar assim, porque meu filho eu posso falar assim, e não respeita sim, como ser humano, né? sim. Então, eu acredito que isso é algo muito comum de se ver. Eu, pelo menos, eu vejo, percebo muito isso, entendeu? Por aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que está no chat. Diga. Como o autoconhecimento sobre os mecanismos de defesa pode melhorar relacionamentos interpessoais? Eu Então, acho que é uma isso vez que que a gente falou, né? uma vez que você começa a perceber, porque assim, o problema dos mecanismos é que eles estão inconscientes. A gente não tá sabendo que isso daí é um airbag. Porque a gente fala de airbag, a pessoa que o airbag tá saindo sabe que tá sofrendo um acidente, porque tá sendo óbvio ali. E aí a metáfora acaba nesse momento da consciência, porque não é tão visível quanto um acidente o seu mecanismo de defesa. Você não tá percebendo que tá fazendo aquilo. Né? Existe o fator consciência aí, que na hora que eu obtenho isso, agora eu estou percebendo que estou fazendo. Por que eu tô fazendo isso? Ou seja, por que eu tô com vontade de descontar essa raiva no meu filho, que o pobrezinho não tem culpa de nada? Por que eu tô querendo, por que eu tô querendo ser grosso com a minha mãe? O que ela fez, né, pra eu estar falando desse jeito com ela? E se fosse com outra pessoa, eu falaria assim? E aí, quando você traz consciência, você naturalmente vai melhorar. Porque qualquer um deles aqui, principalmente esses como deslocamento, que são mais voltados para a interação com o ser humano, projeção e tal, quando você percebe isso, você questiona, na maioria das vezes que você questionar, você vai deixar de fazer, porque não vai valer a pena. E aí, só por não fazer, a sua relação com aquela pessoa já vai ser melhor. Afinal, se é um mecanismo de defesa, você está na defensiva ali, dificilmente você vai aumentar o seu nível social com aquela pessoa com qualidade se você está projetando, se você está deslocando nela, enfim. Então, por consequência, só de eu ter consciência e decidir optar por não fazer, mesmo que o meu impulso seja de, eu já vou melhorar. Isso já vai fazer eu melhorar. Porque eu não vou estar descontando nada em ninguém, não vou estar projetando nada meu. E isso vai melhorar namoro, vai melhorar casamento, vai melhorar amizade, vai melhorar relacionamento de trabalho, Com tudo, certeza. tudo. Porque eu não vou estar mais usando essas coisas inconscientes que eu nem sabia que fazia para resolver as buchas emocionais do dia a dia. Porque, gente, isso daqui que eu ensinei para vocês, todo dia acontece, na vida de todo mundo aqui, acontece um ou outro, vai acontecer. A questão não é se acontece, é o que eu faço quando ele acontece. Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Não é sobre se eu faço ou não esses mecanismos de defesa. Você vai fazer, pode ter certeza que você vai fazer. Você não é o alecrim dourado, você vai fazer. A Verdade. questão é o que eu faço quando ele aparece, quando ele surge para mim, que nem surgiu o da minha mãe, eu percebi, o que eu faço? Eu continuo igual, continuo tratando ela mal? O que eu vou ganhar com isso? O que ela vai ganhar com isso? Não, Ou se então, conscientiza e muda, né? e muda, né? Porque, como eu falei, daquele da racionalização que eu falei brincando lá da pessoa comer a pizza depois que chegou da academia, a pessoa é adulta, se ela quiser comer, tudo bem, coma, mas será que ela consegue comer sem dar aquela monte de desculpa que ela volta? Né? Por isso que a pessoa ficou brava comigo, pra falar, eu ia falar que eu não vou pra academia hoje porque tá chovendo, mas eu sou de açúcar, por acaso, né?
né? Porque o que a chuva vai me impedir de malhar, por assim dizer, né? Ah, mas é porque eu fiquei gripada semana passada. Gente, o que tem a ver? Ah, você ficar gripado semana passada, semana que vem, não vai mudar nada. Então, assim, é uma desculpa, é um pretexto para você não sofrer por não ir, ou você realmente não quer ir? Porque se você não quer ir, fale que não vai, bata no peito e assuma. Mas esse é que é o difícil. Será que consegue? Não consegue. Então, se não tá conseguindo, então vai pra academia. Ah, mas tô sem vontade, vai sem vontade mesmo. Porque não é sobre isso. Porque, por exemplo, quem tem vontade de ir no médico pra ir fazer exame, dificilmente você vai encontrar alguém que goste de ir no médico. A gente vai por quê? Porque tem que ir. Porque vai cuidar da saúde. Então, por que que na hora de fazer um exercício, por que que na hora de fazer uma atividade pra gente, a gente não pensa do mesmo jeito de ir pro médico? De eu tenho que ir porque eu vou cuidar de mim. Isso é um autocuidado. Não tem que gostar, tem que fazer. Tem coisas na vida que são de autocuidado que a gente não tem que gostar. A gente tem que fazer. Eu sempre repito, amor próprio, gente, não é sentimento. Amor próprio é prática. Você pegar alguém que se cuida, mesmo na força do ódio, mesmo querendo morrer, só porque tá fazendo terapia, tá tentando aprender, e você pegar aquela pessoa que se diz se amar, mas, por exemplo, tá num relacionamento onde ela leva na cara todo dia, essa pessoa que quer morrer, ela tá se amando muito mais do que essa. Pode ter certeza. Não é sobre sentimento. Amor próprio é sobre comportamento. E aí, os mecanismos de defesa, ter a consciência sobre eles, te convida a, agora que eu sei que isso não me faz bem, que eu vou fazer com isso? E aí, mesmo tendo dificuldade, porque eu tenho dificuldade ainda, o meu impulso é de brigar com a minha mãe por nada, ainda até hoje. Hoje tá menor, bem menor. Mas ainda tem. Só que se eu for ceder ao impulso, se eu não for parar pra pensar, eu vou continuar tratando ela mal. O que eu vou ganhar com isso? Então eu vou e me pergunto e falo, não vou ganhar nada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer diferente. Então vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sou melhor que ninguém, vocês conseguem também. Só que com um mecanismo que vocês têm mais dificuldade. Esse era o meu, mas vocês podem pegar o de vocês e fazer a mesma coisa. E aí sim vocês vão melhorar tanto, né, a questão pessoal, como também a questão interpessoal aí que foi questionada. Bom, então, gente, agradeço a todos vocês, agradeço aí a comunidade de tudo, praticamente, o André, a Lili, a Márcia, todo mundo, obrigado pelo convite de novo, tá? Um prazer estar aqui, e espero que essa aula tenha trazido uma visão para vocês aí, né, de autoconhecimento, sobre uma coisa simples, né, de uma linguagem simples, para realmente eu conseguir enxergar, conseguir me identificar e conseguir melhorar essas coisas, porque assim como eu tive um específico mecanismo de defesa que eu consegui melhorar muito a minha vida com alguém tão importante para mim quanto a minha mãe, vocês podem encontrar o de vocês, e esse é o propósito dessa aula. Vocês conseguirem se ver aí e falar, não, hoje eu aprendi sobre isso com o Henry, então eu vou fazer diferente dessa vez. Então essa foi a proposta, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aqui também sobre esse conteúdo, ou sobre terapia, ou sobre psicanálise, se quiser passar por terapia também, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, acho que até o Facebook também, eu não uso muito, né? Se o pessoal não usa muito, mas se quiser chamar lá também pode chamar. Tá? Então um beijo para todos vocês, fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula que a gente tiver. Beijão, até mais. É isso aí, Henry. Na realidade, os mecanismos, né, que você começou a falar, qual deles que você se identifica? Mas é terrível, a gente se identifica em quase todos. Isso é quase todo. A questão é qual é mais, né? Não é se, é o quanto. Essa é a pergunta. É verdade. Mas é isso aí. Vamos encerrar essa live, porque quem quiser ficar aí, quiser fazer mais perguntas para o Henry, pode ficar aqui e a gente dá continuidade, tá? Então, estamos encerrando mais uma aula maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima live, o tema será sobre quando a carência vira dependência, com a doutora Gisele Eugênio, tá? E vai ser nessa próxima quarta-feira. Lembrando a todos de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, Henry Dávila, e a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você que vai assistir também essa live depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e o seu feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.